Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Lucas Jorge da Silva. E o tema do nosso episódio de hoje será cabos submarinos. Inscreva-se, compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você está utilizando o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas Lucas, antes da gente ir pro episódio, gostaria de dar os avisos iniciais. O Camada 8 está completando 3 anos agora no mês de maio, e queríamos agradecer o trabalho e a dedicação de toda a nossa equipe que faz o Camada 8 chegar até vocês. Agradecer a todos os participantes que contribuíram compartilhando conhecimento com a gente, e também um agradecimento especial a cada um de nossos ouvintes. Então deixamos aqui publicamente o nosso muito obrigado. Muito obrigado. E como forma de comemorar com vocês, vamos deixar no Spotify uma caixa para vocês escolherem o tema do nosso episódio especial, que vamos gravar. Continuando os avisos, as inscrições estão abertas para a segunda turma presencial do curso BCOP, que vai acontecer de 12 a 16 de junho de 2023 em Feira de Santana, na Bahia. Já o X Fórum Regional de Feira de Santana, na Bahia, vai acontecer no dia 16 de junho, não perca! Lembrando que também estamos com as inscrições abertas para a segunda turma de 2023 do curso básico de PV6 presencial em São Paulo. A turma acontecerá de 26 a 30 de junho, inscrições abertas até 11 de junho de 2023. Terminados os avisos, o convidado de hoje é o Rogério Mariano, Head Global de Estratégia de Redes na Ásia. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Então seja bem-vindo, Rogério Mariano, ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de praxe, a gente pede ali para o nosso entrevistado falar um pouquinho sobre si. Então, quem é o Rogério Mariano e aonde ele trabalha? Bom, obrigado, pessoal, pelo convite de estar aqui no podcast do Camada 8. Meu nome é Rogério Mariano, eu sou Head Global de Estratégia de Rede da Asian, que é uma empresa de Edge Computing que está aí para colocar uma economia hiperconectada no mercado. Eu sou especialista em interconexão, Edge e carro submarino. Então, acho que a ideia do papo aqui é conversar um pouco sobre isso. Eu caí em telecomunicações por acidente, porque a minha formação, na verdade, é uma formação em mecatrônica, só que quando eu fui fazer estágio, na época de estágio, não tinha estágio em mecatrônica. Então, eu consegui estágio na época numa empresa de telecom, e nessa empresa de telecom, por acaso, existia uma malha submarina, equipamento submarino. Desde então, eu venho trabalhando ou na parte de cabo submarino ou na parte de backbone. Então, tenho aí mais ou menos 22 anos de profissão, propriamente dito, e esse tempo de experiência em telecomunicações e sistemas. Trabalhei muito tempo com backbone, com a parte de redes MPLS, mas a paixão e o foco sempre foi mesmo interconexão e cabo submarino. Você falou que tem toda essa experiência, né, com essa parte de cabo submarino, mas o que é um cabo submarino? Porque às vezes a gente ouve falar, né, as pessoas elas acham realmente que é um cabo embaixo d'água. Exatamente. Mas é só isso mesmo? Não, na verdade, assim, vamos lá. Cabo submarino, durante muito tempo, ficou restrito às incumbentes, porque eram as incumbentes que passavam, e eu acho que o advento, principalmente no Brasil, depois de 2013 para cá, é que passou a ser conhecido, né, para o mercado, o que é realmente um cabo submarino. O primeiro ponto importante é 98% do mundo se conecta através de cabo submarino, não é satélite. Né? A economia global está em cima de cabo submarino. A gente tem operações diárias de 15 trilhões de dólares que passam por cabos submarinos. E na essência, um cabo submarino ele é um cabo que é colocado no fundo do mar para conectar duas estações para transportar sinais de telecomunicações. E aí você pensa, olha, isso é uma tecnologia nova como um Wi-Fi 6, como uma rede móvel, um 5G? Não. A gente está falando aí de 173 anos de história. Por quê? O cabo submarino ele vem do advento do telégrafo, né? O primeiro cabo submarino, na verdade, ele foi feito em 1840, na Inglaterra. Só que ele teve muita falha, mas o primeiro cabo que houve sucesso realmente, que foi um cabo internacional, foi um cabo Inglaterra-França, que foi construído em 1850, 1851. O nome do navio era Golia, foi o cabo que fez, né? Em 1858,
você teve o primeiro cabo transatlântico da Irlanda para o Canadá, né? Esse cabo ele durou 26 dias só instalados, ele deu problema e se construiu um outro em 1866. Ou seja, a gente está falando de uma indústria que ela tem aí 173 anos. No Brasil, o primeiro cabo submarino, ele foi ali no meados de 1876, se eu não me engano. Ele era um cabo o primeiro cabo, ele era no Rio de Janeiro. Ele foi colocado ali no que a gente chama de Praia da Saúde, para quem conhece o Rio de Janeiro. É ali a rodoviária Novo Rio, onde tem a rodoviária, até um bairro chamado Mauá, ali nas imediações de Magé. Então ele é um cabo de 50 quilômetros de telégrafo. E dali ele subia para a cidade imperial de Petrópolis. Mas do jeito que você fala, parece que eram caravelas que transportavam um cabo submarino de um lado para o outro. Não era, mas você já naquela época você já tinha tecnologia de navio lançador de cabo. Você já tinha navios específicos para fazer lançamento de cabo de telégrafo. Então a gente tem uma história, eu acho que foi 1876, se eu não me engano, do primeiro cabo, que foi o cabo da Italtel para a Europa, do Brasil para a Europa. Então a gente está falando de uma história centenária. Mas, Rogério, me tira uma dúvida. Às vezes a gente ouve, né? Cabo submarino. Mas é um cabo só? Ele sai daqui até o outro lado do mundo e é apenas um cabo? Ou não tem nada no meio do caminho? Não, existe. Vamos lá. Existe topologia de cabos. Na verdade, ele tem todo um histórico. Esse cabo de telégrafo, o arcabouço do cabo, a infraestrutura do cabo, ela não mudou muito nesses 173 anos, né? Mas o primeiro ponto de interesse, né, para se falar é que as pessoas têm a ilação de que o cabo ele é algo gigantesco. Não, o cabo ele é da espessura de uma lata de refrigerante. Ele não é um cabo grande. Então você tem topologias para esse cabo. Esse cabo ele pode ser, por exemplo, um cabo não repetido, que é um cabo curto, né? Ele é um cabo aí que vai até 400 quilômetros. Esse é o curto, 400 quilômetros. É em média, né? Vou te dar um exemplo. Existe um cabo que sai do Rio de Janeiro, do Recreio dos Bandeirantes, até São Paulo, em Praia Grande, que é um cabo do Google, chamado Júnior. Esse cabo tem 390 quilômetros. Por outro lado, você tem um cabo agora que é de um consórcio que está a Meta, que é o Facebook, e outras empresas de telecomunicações na África, chamado To Africa. Esse cabo ele tem 37 mil quilômetros, porque ele começa em Portugal, em Sines, e ele vai até a Índia. Ele circunda a África inteira e vai até a Índia. Então você tem topologias e tecnologias específicas para cabo, né? Você tem uma rede não repetida, ou você tem uma rede repetida, onde você tem em determinado quilometragem repetidores, né, para poder propagar o sinal. Então tem um repetidorzinho no meio do caminho ali. Exatamente. Você tem repetidores que que vão amplificar esse sinal. Você tem bombas de amplificação. Peraí, calma. Eu acho que a gente tá pulando um pouquinho parte da história, né? Porque o telégrafo era elétrico, né? A transmissão de sinal era elétrica, não era ótica. Não era ótica. Então começou com os cabos elétricos e agora a gente trabalha com os cabos submarinos. Exato. Depois de 1988, que foi o TAT-1, eu acho, que era um cabo da AT&T. Esse cabo ele foi o primeiro cabo eletroótico. Então os cabos eram eles eram coaxiais com sinalização elétrica. E agora tudo é fibra? Ou ainda tem? Não, você tem, por exemplo, cabos de energia eólica no Mar do Norte. No Báltico você tem plantas, fazendas imensas de energia eólica submarinas, né, que você tem cabo elétrico ali para fazer. Mas ali não é cabo de comunicação, né? Não, é um cabo de energia, realmente. Uma planta de energia. Então a tecnologia evoluiu, né? Você teve o advento da luz, da fibra ótica, e a partir daí, essa tecnologia, né, ela evoluiu para poder acomodar essa infraestrutura. E aí você estava comentando que tem que ter um repetidor no meio do caminho na questão da fibra ótica, é isso? Exatamente. Dado lá a distância, você precisa de um repetidor ótico ali, uma bomba ótica para poder... Existem vários elementos dentro de uma rede submarina, né? O repetidor é um deles, né? Você tem as Brent Units, que são os segmentos, né? Você tem os OADMs, que são os switches óticos que você coloca para comutar o sinal. Hoje está bem evoluído, né? Hoje está bem evoluído. Você tem muito sofisticado o mercado de cabo submarino. Ele é bastante sofiscado. E aí, dentro daquele cabo que você falou, que é uma espessura de uma latinha, né? Passa quantos cabos de fibra ótica lá? Você vai pensar que são muitos, né? Porque parece um investimento alto, né? Sim. Um cabo é um investimento alto, a gente pode falar com detalhe isso. Mas até bem pouco tempo atrás, você tinha cabos de
2, 4, 6, 8 até 12 pares de fibra. O mercado, ele desenvolveu uma tecnologia chamada SDM, Partial Division Duplex. Não é DWDM, não é WDM, é SDM. Que fique registrado, eu não sou um cara de fotônica. Então, talvez eu não consiga responder muita coisa para vocês com exatidão em relação à fotônica, tá? Mas se desenvolveu o SDM, que é uma tecnologia que ela amplifica o entorno da fibra. Isso permitiu você colocar muito mais pares, 12, 16 pares dentro de um cabo submarino. Obviamente, dentro de cada fibra você tem os lâminas, os comprimentos de onda e os canais que você pode colocar o serviço ali dentro. Tá, mas você falou assim que tem esses amplificadores, repetidores no meio do caminho, mas assim, como que você lança um cabo de um continente até o outro, né? Vai no barco, assim, mas ele é um cabo completo já dentro do barco e ele lança ou ele vai fazendo emendas no meio do caminho? Tem que fazer alguma submersão? Não. A indústria de cabo submarino, você fazer um cabo, ele demora. Demora de 2 a 4 anos. Porque você tem todo um arcabouço que você tem que seguir de desenvolvimento de projeto do cabo. Então você tem a parte de desenvolvimento de negócio, porque existem algumas métricas para você colocar um cabo submarino. Por exemplo, o PIB do país, se existe interconexão naquele país, se aquele cabo ele vai ser bem aproveitado quando se chegar. Existe uma série de requisitos que você cumpre. O ponto principal é o seguinte: quando você parte para a construção marinha, você tem duas partes. Você tem a parte de planta molhada e de planta seca. Então, na planta molhada, quando você... Geralmente, esse cabo ele pode ser de um consórcio ou ele pode ser um cabo privado. Consórcio seria várias empresas? Várias empresas. Incluindo o governo? Pode ter, por exemplo, o cabo Taná, que vem Santos, Lastoninas. Santos, Maldonado, Lastoninas. É um cabo do Google, da Intel e do governo do Uruguai. O governo do Uruguai, ele sponsoriou o cabo, ajustou ali para pagar o cabo. Então, você pode ter governo como você... Geralmente, a relação público-privada se dá em cabo. No caso do Brasil, por exemplo, através do licenciamento, né? Quando você vai construir um cabo aqui, você precisa de autorização do IBAMA para ter as licenças de instalação, licença de operação, licença de manutenção. Você precisa ter a licença da Marinha, porque você ou está em cabotagem, né? Você está lançando um cabo dentro da zona econômica exclusiva, e da Anatel. A relação público-privada se dá muito através da parte de marco regulatório, de licenciamento do cabo. Mas você pode ter um governo investindo num cabo. No passado existiu a ideia de fazer um cabo BRICS. Isso meio que se morreu, né? 5, 6 anos atrás. Mas voltando à sua pergunta, quando você faz o projeto do cabo, você contrata uma operadora de cabo que vai fazer uma campanha. Geralmente são navios que têm campanha de 60 dias no mar. E esse cabo, geralmente ele vai para uma fábrica, ele é feito numa fábrica, o navio doca nessa fábrica, ele é colocado dentro desse navio para fazer o lançamento. E esse navio sai em campanha lançando o cabo, né? O cabo, o tão profundo pode ir um cabo, né? Geralmente ele pode ficar até 4.000 metros de profundidade. Existe um trabalho chamado RPL, que é o posicionamento da rota do cabo, né? Para saber se a sísmica, a batimetria do oceano, tudo, é feito um estudo, né, oceanográfico disso. E esse cabo ele é colocado sempre na melhor rota possível para poder não ter interferência nele. Então ele é lançado através de um navio, né? Esse navio existe todo um preparo de ROV, de plow, que é uma máquina que enterra o cabo. Ah, ele é enterrado. Ele é enterrado muito próximo à praia. Não existe um consenso, depende do projeto. Geralmente ele vai no leito, né? E aquele cabo ele vai virando Recife, né? Ele vai ficando ali hasteado. E, Rogério, é o seguinte, você falou, né, que tem todo esse projeto de colocar o cabo no local certo, né? Porque tem ali, pode ter terremoto, pode ter um maremoto, tem todo um monte de intempéries ali no cabo submarino. Qual que é a diferença desse cabo que vai no fundo do oceano para o que a gente tem no poste, por exemplo? Porque a gente tem fibra óptica que chega lá na minha casa. Qual que é a diferença entre os dois? É só a fibra óptica. Só tem em comum a fibra óptica. Porque, na verdade, um cabo submarino ele usa muita tecnologia, muita engenharia de materiais, né? Você tem uma série de materiais ali. Você tem plástico. Agora, a indústria, a Subóptica é uma instituição, né, de cabo submarino. Ela teve um estudo até com o pessoal, eu não lembro se foi a Caltech, teve uma universidade que participou, e eu acho que no Tio África está usando isso, de trocar o cobre pelo alumínio, porque o alumínio é um material muito mais resistente, né? Você tem plástico, você tem sílica, você tem uma série de proteções ali que envolve o cabo, né? Que é diferente de um cabo de poste, que é só uma proteção simples,
da fibra ótica. Mas o core lá dentro, a fibra é a mesma? É a mesma. Quer dizer, a fibra, né, geralmente, a atenuação, eu não sou de fotônica, mas a atenuação de uma fibra comum é 0.2, 0.3 dB. Um cara de fotônica vai poder explicar isso para vocês com mais exatidão. Uma fibra submarina, ela atendua até 0.15. Então ela é muito mais resistente. E aí a gente vê que tem, por exemplo, os cabos que são fluviais, que são nos rios, né? Por exemplo, tem um na Amazônia, Sim. Tem alguns aqui na Foz do Iguaçu e tudo mais. Eles são parecidos com o submarino ou é um outro tipo de proteção? Não, na verdade, hoje, é até bom você falar nesse assunto, porque a Luz do Norte Conectado, que é o projeto que está fazendo as 8 vias, né, fluviais lá na Amazônia, que é a EAD, né? É um projeto que veio da EAD, a ANP participa um pouco disso. Fizeram a Via 00 e a Via 01, acho que está sendo construída. Meio que se profissionalizou muito esse processo, porque existia um cabo do Exército. E hoje o processo de instalação, de projeto de engenharia de projetos desses cabos fluviais, eles estão muito parecidos com o do cabo oceânico. Inclusive, são as mesmas empresas que fazem o projeto do cabo oceânico que estão fazendo os cabos fluviais. Então, a maneira de implantar, os materiais que estão sendo usados são o mesmo. Um ponto importante é que o rio é bem hostil. Sim, tem toda movimentação ali, exato, né? A batimetria, a sedimentologia, a sísmica fluvial, ela é bem... Porque se chove, o rio vai ficar mais revolto ali. Ela é bem hostil, né? Então você tem alguns requisitos, obviamente, de projeto mais complexos, né, no rio. Mas eu te diria que hoje, um cabo fluvial e um cabo submarino, à luz até do que a gente está vendo no Norte Conectado, é muito semelhante. Esse é um projeto bem bacana, né, da CG Digital, da EAD, porque profissionalizou muito, né? Você tem balsas imensas de lançamento agora de cabo, né? Houve uma adaptação muito grande para que essas balsas... Porque você imagina o seguinte, esses navios, se você pegar um navio lançador de cabo, de qualquer empresa que seja, eles são navios gigantes. São navios para ficar 60, 70 dias no mar. E um navio desse não entra no rio. Você não consegue navegar, né? O calado desse navio não vai entrar. Então, houve uma adaptação dessas balsas de lançamento bem profissional. Assim, bem profissional mesmo, né? Não é aquela coisa que a gente vê há 20, 30 anos. Coisa mais atrás. caseira ali, né? Exatamente, mais rústica, né? Uhum. Hoje, há todo um processo para esse tipo de lançamento em rio, né? E eu não tenho certeza, mas esse projeto do Norte Conectado, ele é um projeto único, não é um projeto que você vê globalmente na escala, né, no tamanho, na escala, na dimensão de requisitos, né? Então acabou que meio que vira uma escola, né, para a indústria de cabo submarino. Vira um case. Exatamente, para a indústria de cabo submarino como em si. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, né, que você estava comentando, do navio que lança o cabo, ele deve ter alguma certa preocupação para não entortar o cabo, né? Para não fazer um ponto de inflexão, porque aí perde-se o sinal. Exatamente. Você tem todo um estudo, inclusive cartográfico matemático disso, né? De fazer o lançamento. Na verdade, quando você faz a RPL do cabo, você estuda isso. Mas ele é um cabo que ele fica tensionado, esticado embaixo lá? Não. Se você vê, até por foto, quando as pessoas divulgam, tá chegando um cabo tal, você vê uma série de boias, né? Esse cabo ele é apoiado por uma série de ou boia ou o próprio plow, óbvio, na hora do lançamento. Entendi. Mas uma das coisas também que me deixou bem curioso é essa questão da saída e da entrada do cabo. No sentido, por exemplo, sai de um país e chega num outro determinado país. Como que fica a regulamentação? No sentido, quem que é o dono do cabo? Boa pergunta. O cabo, vamos usar o Brasil como exemplo. Vamos pegar o cabo Brasil-Portugal, que foi o último a chegar. Né, o Fortaleza Sines, né? Quando você está na zona econômica exclusiva, né, na EZZ, esse cabo ele é de responsabilidade da Marinha, do IBAMA e da Anatel. Quando você está em águas territoriais portuguesas, você está sob gestão da Anacom, que é a Anatel portuguesa, é análoga da Anatel lá em Portugal, da Marinha e possivelmente do órgão de regulamentação ambiental deles. Quando você está em água internacional, você usa a regulamentação da ONU, que chama-se UNCLOS. Então, o mesmo marco regulatório para um navio cargueiro, um petroleiro, é para o cabo submarino.
Tá, então cada país tem uma certa regulamentação de 200 milhas marítimas, que você falou, que é a mais ou menos zona. 80 milhas náuticas ali. Isso. E aí, a partir disso, começa a regulamentação internacional. Então, você tem que fazer um acordo entre 2 países e ainda seguir essa regulamentação da ONU. Essa regulamentação da ONU, se eu não me engano, 154 países assinam ela. Então, ela é algo bem... Porque é a mesma regulamentação para tráfego de navio, para carga de navio. Mas nesse caso, né, que a gente tá vendo que dentro ali de um cabo submarino tem vários atores, né? Aqui a parte brasileira, do outro lado a parte portuguesa e no meio ali uma regulamentação internacional. Mas quando rompe esse cabo, né, quem que é o responsável por resolver esse problema aí? Então, se o cabo rompeu em águas internacionais, você não tem problema. O problema é quando você está em águas territoriais de determinado país. Vamos supor que esse cabo tenha rompido a 30 milhas náuticas de Fortaleza. Existe uma coisa chamada permitting, que é a permissão para você fazer o reparo do cabo. Então, ele tem que entrar com um pedido de permitting na Anatel, no órgão regulamentador. Tem um processo da Marinha também. Essa licença ela demora para ele poder acionar o que a gente chama de clube de manutenção, né? Ele possivelmente paga uma manutenção desse cabo. Então, o navio de manutenção vai sair para encontrar o cabo, encontrar a falha, para poder fazer o reparo. Mas como que encontra esse cabo? É tipo assim, o mergulhador desce lá na verdade é o seguinte. Puxa o cabo? Na verdade é o seguinte. Tá com uma lupa assim, né? O cabo, ele tem um NOC. Tem um NOC operacional, né? A gente vai falar depois, se quiser falar. A gente pode explorar mais a parte de planta seca. Quando esse cabo rompe, ele gera um alarme, IAS. Então ele já tem mais ou menos uma ideia de onde esse cabo está. Dependendo da profundidade, um ROV consegue encontrar rápido. Então ele tem a O localização. que é um ROV? É um robô. Ah, entendi. Tipo um dronezinho. Um dronezinho, um robô. Quando você está em muita profundidade, água muito profunda, você tem um grapnel, que é uma mini âncora, é uma espécie de âncora. E essa âncora, ela puxa o cabo. Ela arrebenta. Ele tá ali. Porque às vezes o cabo ele tem um shunt, ele não partiu. Mas o que é um shunt? É uma... Vamos falar aqui para o nosso público. Vamos lá. É bem heterogêneo. Um curto-circuito. Ok. Vou te dar um exemplo que aconteceu no WAX, que é um cabo da Angola Cables, há 2 anos atrás. Houve um landslide, que é um terremoto marítimo, né? E o cabo partiu. Eles foram lá e içaram o cabo para poder reparar. Então, quando você tem algo nesse nível, em águas muito profundas, ele pega o grapnel, pega essa âncora e ele puxa. Ele bota uma boia de um lado para deixar o cabo boiando e a outra ele embarca para poder fazer o reparo. E para fazer o que a gente chama de joint, né? Juntar novamente. Então, muito bom que você comentou dessa parte aí do deslizamento marítimo, mas a gente fica com uma certa curiosidade para saber também se existem outros motivos que rompem os cabos. Então, por exemplo, um ataque de um animal marinho, um tubarão que vai lá mastiga o cabo, uma baleia que vai lá e passa, ou uma tartaruga selvagem ninja lá que aparece e rompe o cabo. Essa é uma boa pergunta. 80% dos danos a cabo submarino é dano humano. Ou é âncora ou é pesca. Ou é ancoragem, uma tarrafa, pesca. Isso é estatístico. O CPC faz isso anualmente. Mas pesca nessa profundidade? Sim. Mas, às vezes o rompimento não é tão profundo, porque a gente tá com a ilação. Então, às vezes pode ser também perto da praia, sim, né? exato. Né? Geralmente é âncora ou pesca. A questão do tubarão, existe um mito que a mídia sempre fala, né? Mas de 2006 a 2014... existe um estudo, né? Não teve mais ataque, né? Porque os cabos, eles são... Quando você vai chegando muito próximo da praia, ele é enterrado, né? Não teve mais mordida. Então, o maior dano realmente é humano, é fator humano, né? Aí você tem danos secundários aí, que é, por exemplo, maremoto, terremoto, subaquáticos, né? Que podem tensionar, que foi o caso lá do que aconteceu no Axe. Mas hoje praticamente é zero a questão do bite shark, que a gente chama, né? Dos animais ali atacando, Exato. Né? O problema é mais aquele programa Pesca Mortal, né? Os caras querem ir atrás, aí acaba puxando o cabo, né? Exatamente. Ainda, né, nesse assunto sobre o rompimento do cabo e tudo mais, quantos rompimentos um cabo ele normalmente aguenta, né? Porque a gente sabe que toda vez que você repara alguma coisa, aquela coisa já não tá mais nova, né? E aí vai perdendo qualidade com os reparos. Até quantos reparos, assim, é o ideal antes de você precisar trocar ali o cabo, por exemplo? Eu não tenho um número específico para você. O que a gente sabe, né, é que depende do cabo, depende da engenharia que foi feita, né?
Porque existem tipos de cabo. Por exemplo, o cabo que está em alta profundidade ele é diferente do cabo que está perto do shore end, perto da praia. O cabo da praia ele é muito mais protegido, né? Até pela cabotagem, pela necessidade. E esse cabo ele é enterrado. Então você quando vai na praia, quando tu vai ali em Praia Grande, tu não vê o cabo porque tu vai em Fortaleza, você na Praia do Futuro você não vê porque o cabo ele vem enterrado, né? Ele é enterrado até a Bitumen Hole, que é o lugar de conexão dele. Entendi. Mas é bem enterrado? Bem tipo assim, enterrado. se eu escavar ali, não vou achar, Você né? não vai achar. Tá Não bom. vai achar. E a gente tava comentando também que dos animais que atacam, mas você falou ali que poderia ser pesca, né? Poderia ser um erro humano, mas também poderia ser algo intencional humano, né? Alguém querendo fazer uma guerra, querendo cortar a comunicação de um país com o outro. Isso acontece? Na verdade, assim, sabotagem deliberada e mordida de tubarão é algo raro, mas acontece. Hoje, esse cabo submarino é o maior assunto de tensão entre China e Estados Unidos, né? Você tem um histórico aí desde 2019 de cabos que a FCC bloqueou. Existe um cabo chamado PLCN. O histórico começou aí, que um cabo que ia para Hong Kong, era um cabo da Meta e do Google, e o governo americano simplesmente encerrou o projeto, e você gerou uma série de tensões, né? O que acontece é o seguinte: hoje, a indústria de cabo submarino ela tem duas indústrias que até então eram céticas, né? Que é a indústria ambiental e a indústria pesqueira. E hoje você tem a indústria militar. Por quê? O medo de muitas organizações, até antes da guerra, né? Falando propriamente dito, é que esse cabo possa ser capaz de escutar as atividades marítimas e atividades submarinas. Então isso é algo que está sendo realmente debatido como um todo, né? Principalmente depois que foi desenvolvido o que a gente chama de Smart Cable. O que é o Smart Cable? É algo muito legal, que é um trap, é um sensor que você acopla num repetidor. Isso salva muita vida, cara. Por quê? Ele é um cabo detector de tsunami. Entendeu? Isso é bem legal. Chama-se Smart Cable. Porque hoje as detecções de tsunamis elas são feitas através de uma rede de sensores de boia chamada DART, D-R-A-T, né? Que são boias com irídio, espalhadas em 8 pontos, em 8 direções, ou 11 direções de oceanos, né? No Chile tem uma DART. E você ter um Smart Cable ele é muito mais eficaz. Mas até por conta disso, a indústria, as marinhas, né? Elas começaram a ficar céticas a isso. Porque hoje, obviamente, tu tá tendo um equilíbrio, né? Sobre o dono do cabo, a gente pode falar. Porque hoje quem são os donos de cabo? Os provedores de conteúdo, geralmente norte-americanos. Então há uma desconfiança, né, da indústria, na verdade, naval, militar, dos militares em relação a isso. E o que a gente tem visto, né? A OTAN, em 2019, soltou um documento, até mandei para vocês, especificamente um estudo sobre isso. Depois a gente coloca lá na descrição do episódio para o nosso ouvinte ler também. Sim. Algumas marinhas, por exemplo, a Marinha Britânica, ela está desenvolvendo navios de cões específicos para proteção de cabo submarino. A gente tem um episódio muito interessante no Brasil, em 2020, de um navio de contra-inteligência russo, porque é feio você falar navio espião, chamado Yantar. Esse navio ele ficou 9 dias perdidos em águas territoriais brasileiras. E quando foram... Quer dizer, perdido pra gente e achado pra eles, né? Exato. Não, porque simplesmente esse navio ele desligou o transponder dele. Ele estava perdido por conta disso. Ele desligou intencionalmente o transponder dele. E aí a Marinha Brasileira foi acionada, né? E você aciona a Marinha, aciona a FAB, né? Os aviões R-99 e P-3 Orion de busca e contra inteligência submarina. E acharam esse navio na costa do Rio de Janeiro, ali no Recreio dos Bandeirantes. Ou seja, aonde chega cabo submarino. Porque esse navio, historicamente, ele tem dados de contra-inteligência, de espionagem, de surveillance em cima de cabos submarinos. Curioso você falar isso, porque eu não imaginaria você pesquisando com um navio, sim com um submarino, né? Porque afinal é um cabo submarino, ele está embaixo. E ele foi com um navio? Não, geralmente o Yantar... eu tenho até um podcast que eu participei, chamado Canal Militar, se não me engano, pessoal da Marinha. Isso me rendeu, inclusive, um trabalho com a Escola de Guerra Naval. Fiz um trabalho com o comandante Leonardo Matos sobre isso. O que acontece é o seguinte, o Yantar ele é uma classe de navios de contra-inteligência, que chamam, né?
que são 2 navios. São navios novos, tá? São navios que foram feitos em 2015, que eles são específicos para isso. Inclusive, ele é um dos suspeitos lá na história do Nord Stream. Que ele tem, na verdade, ele tem uma série de sensores e ele tem robô que consegue descer e que tem grapnel, consegue cortar também, cara. Então, assim, são navios específicos para isso. Mas, peraí, que agora eu tô meio perdido aqui. Então você quer dizer que os cabos, eles são meio escondidos? Porque, assim, às vezes a gente entra num site lá e mostra lá os cabinhos que estão conectando o mundo. Sim. Parece que é fácil de achar o cabo. Não é. Não é. Mas eles têm tecnologia para fazer procura do cabo. Mas aí, nesse caso, Rogério, desse navio, ele consegue extrair algum dado do cabo submarino ali? Não, ninguém sabe. Porque se você extrair dado de um cabo físico de um PET panel é difícil. Você imagina colocar Um cabo que tá no fundo do mar, né? no fundo do mar. Mas especula-se, não é a certeza, que tem a tecnologia para tal. Alguma coisa ele consegue puxar dali. Parte da comunicação também tá criptografada, né? Também. Então, Parte não toda, né? Então, estaria protegido uma parte, mas- né? Do jeito que você tá falando... Mas se estão procurando, alguma coisa tá sendo... Alguma coisa tem ali, né? Mas eu creio que nesse caso, não sou especialista disso, talvez o comandante Leonardo Matos saiba falar até com mais propriedade. Eu acho que é muito mais uma questão de geopolítica até. Muito mais da localização do que dos dados. Exatamente. Tá, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né, pra nossa área de redes, né? Tá ficando aqui um podcast muito político. Muito militarizado, né? militarizado. Então, mas você tinha comentado que boa parte dos cabos hoje estão sendo produzidos por empresas americanas detentoras de conteúdo, né? Você falou do Google, do Meta. Exato. Como que se ganha dinheiro com isso? Por que elas estão investindo nisso? Então, há uma diferença, né? Dos últimos 10 anos para cá, 12 anos para cá, essas OTTs, Web Scales, na verdade, começaram... São 4, basicamente, né? A Meta, a Microsoft, o Google e a Amazon. Elas começaram a investir em cabo por conta da demanda de tráfego delas. Porque o custo dela entrar num consórcio e construir um cabo era muito mais favorável para ela do que ela comprar capacidade. Então, inicialmente, esse é o pitch, essa é a fala, né? Tirando o Google, que construiu seus próprios cabos em alguns casos, a Meta, a Microsoft e a Amazon, elas participam de consórcios para colocar, na verdade, tirar lá o par de fibra dela para fazer a comunicação que ela necessita, vamos dizer assim. Mas então elas não estão ganhando dinheiro com o cabo, Não é só ganha para tráfego delas. Delas, é próprio delas. Mas tem algum consórcio que é para vender conectividade? Vários outros. A gente pode dar exemplo dos consórcios que estão aqui no Brasil, de cabos no Brasil. Você tem ali, por exemplo, a Angola Cables. Se bem que a Angola não é um consórcio, tem um investidor, mas é dela, né? Mas o Monet é um bom caso, que é um consórcio do Google, da Angola Cables, da Antel do Uruguai e da Algar. Esse é um consórcio, né? Então, quando essa empresa ela constrói um cabo, ela monetiza esse cabo de 4 maneiras, né? A primeira, que é a principal, a gente chama de IRU, né? Que é Indefeasible Right of Use, direito de uso irrevogável. O que é um IRU? É um contrato de longuíssimo prazo, a gente está falando de 15 anos, 20 anos, 10, 15, 20 anos, a um custo mais barato, que aquele cara ele passa a ser o proprietário daquele segmento que ele comprou. Essa é a principal maneira de vender. A segunda é operação e manutenção de quem compra o IRU, né? Eu sou a empresa que lançou o cabo, eu sou o operador, você comprou um IRU de mim, eu vou vender para você um serviço de operação e manutenção desse cabo. O terceiro é aluguel de capacidade, né? Você pode comprar uma capacidade, você pode juntar uma série de provedores regionais, por exemplo, aqui no Brasil, e eu quero comprar uma capacidade em determinado cabo. E vai lá e compra uma capacidade, né? E o quarto é serviços profissionais, OEM, manutenção, qualquer coisa em detrimento a esse cabo. E a gente tem 2 modelos que foram criados aqui, que são interessantes, que isso foi gerado pelo o que a gente chama de mercado não endereçável. O que é isso, na verdade? Quando você teve o boom de cabo submarino, lá em 2012, 2013, muita gente pensou, vamos construir cabo, vamos fazer cabo submarino. Mas muitas dessas empresas de consórcio fizeram isso pensando que essas web scales comprariam capacidade nesses cabos. Só que não, porque eles não viram que essas empresas como
Microsoft, Google, Amazon, Meta, elas já estavam envolvidas nos próprios consórcios ou estavam fazendo o próprio cabo, né? Então ela não teria interesse em comprar capacidade ali, que até porque como ela tinha fibra, pelo, ela pode fazer o que a gente chama de swap entre outras empresas. E o swap é algo que não é divulgado, então você não consegue ter uma noção do tamanho do mercado. Como essas empresas ficaram com a despesa maior que a receita, porque não conseguiram monetizar esse cabo, essas empresas elas criaram duas modalidades de monetizar também o cabo. A primeira, que foi Interconnection Sales, e aí você viu empresas de cabo submarino tradicionalmente vendendo produtos de telecom. IP Transit, peering remoto, Connect no X lá do Cazaquistão, coisa desse tipo, né? Elas começaram a circuito dedicado, começaram a fazer cone de conteúdo, cone de rede e vender isso como um produto para monetizar ali dentro do cabo dela. Ou algumas, duas mais ou menos, ou três delas, fizeram o serviço de colocation CLS, ou seja, elas criaram data centers também. E olha, eu faço colocation aqui, de serviço de cabo submarino para serviço de wholesale, de mercado, de atacado, de telecomunicações tradicionalmente. Curiosidade aqui, né? A gente ouve falar que um cabo ele tem um tempo ali, né, de uso de mais ou menos 25 anos. Isso está certo? Então, isso está certo, né? O cabo ele dura 25 anos. Mas o que realmente importa na vida do cabo é a vida comercial, né? A vida comercial de um cabo ela dura aí mais ou menos 17 anos. E aí depois desse tempo, o que acontece com esse cabo? Ele é removido e colocado um novo? É feito algum tipo de recalchutada ali no cabo? Vira parte do oceano? Depende. Vira parte do oceano, vira Recife, né? Hoje tem empresas que, no geral, vira Recife, mas hoje tem empresas que estão comprando esses ativos para fazer matéria-prima ou reaproveitar. Fazer tipo uma reciclagem daquele cabo ali. E aí é lançado um outro cabo. Exatamente. Nessas empresas aí que começaram a fazer esses modelos novos de negócio, quanto tempo se paga o investimento de um cabo, mais ou menos, em média? É difícil você mensurar. Depende do cabo, depende do projeto, depende da rota. Às vezes depende você se a pessoa conseguiu também. Exato. Você está numa rota que quase não tem cabo. Você possivelmente vai ter sucesso ali. Agora você está numa rota que ou essa rota tem muito cabo ou essa rota não tem interesse comercial. Você lançou o cabo ali achando que ia ter bastante uso e não tem uso nenhum ali. Então depende muito do modelo de negócio que esse cabo foi inserido. Então pode gerar prejuízo. Pode gerar prejuízo. A gente tem aí empresas que estão com prejuízo. Você até chegou a comentar no começo do nosso episódio, falando que a boa parte da comunicação se dá hoje por cabos submarinos, né? 98%, se eu não me engano, você tinha comentado. Sim. Mas por que a gente não utiliza satélite, né? Por que é só pouco que é feito com satélite? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Os satélites, eles são ótimos para certas aplicações. Eles fazem um trabalho maravilhoso para alcançar a área que ainda não estão conectada com fibra, né? E também são úteis para você distribuir certo tipo de conteúdo em vários locais. No entanto, um cabo ele pode suportar muito mais dados a um custo menor que o satélite. Vamos pegar o caso da SpaceX, por exemplo, né? A SpaceX ela vai lançar uma constelação de 4.425 satélites, com uma largura de banda total de 24 terabits da constelação inteira. Hoje, a capacidade da internet global está em 3.9 petabytes. É a capacidade hoje da internet, né? Isso não sou eu que estou falando, é a Telegeográfica que falou, que fez o estudo. Se você parar para pensar, depois que a SpaceX lançar toda a constelação dela, isso vai ser menos que 1% de toda a capacidade, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, como um cabo submarino ele tem uma vida útil ali, comercial de 17 anos, até 25 do cabo propriamente dito, um satélite desse novo, né, com a tecnologia LEO, né, eu não sou especialista em satélite, mas eu posso te dizer com exatidão que ele é feito para durar 5 anos. Obviamente isso é um custo da operadora do satélite, mas esse custo vai ser repassado, ela tem que reaproveitar isso de alguma maneira, né? Então, nesse caso, o cabo submarino ele é mais interessante. Não que o satélite não seja importante, eu vou te dar um dado empírico aqui. Existe uma ideia de fazer um cabo submarino para Fernando de Noronha. Houve um estudo, até da própria RNP, com a EGS, que esse cabo ele sairia de Natal para Fernando de Noronha. A gente está falando de 325, 340 quilômetros. Nossa, achei que seria de Pernambuco. E daí, depois, por questão de resiliência, de ser um cabo adequado, se pensou em fazer um cabo em Y, né? Fortaleza-Recife, né?
e aí ele vai até a ilha. A gente está falando de um cabo de 760 quilômetros. Um custo, né, desse cabo ele varia aí de 20 milhões de reais a 80 milhões de reais. Qual o apelo comercial hoje da ilha? Você não tem. Você tem um apelo turístico muito grande e um apelo acadêmico, científico. As pessoas que participaram disso, as pessoas que eu converso, né, falaram, cara, às vezes mais vale você colocar uma tecnologia de satélite de baixa órbita, porque o custo vai ser muito mais baixo e vai atender a demanda. Então, nesse caso específico, pode ser que o satélite ele sobressaia sobre a questão do cabo submarino. Mas para conexão global, aí o submarino, obviamente, pelo que a gente falou, não tem como. Não tem como, é indiscutível. Não tem como ser substituído pelo outro. É indiscutível. Bom, muito interessante aí o que você falou, toda essa comparação aí dos satélites com os cabos submarinos. Mas aqui a gente tá voltado mais no cabo submarino, até porque o da SpaceX explodiu aí recentemente, né? Vamos falar do cabo submarino. Então, imaginando ali uma pessoa que quer começar a estudar nessa área, o que você indica? Então, hoje você não tem uma formação específica de cabo submarino, né? Até porque é uma área que envolve muitas tecnologias e muitas disciplinas, né? Você tem engenharia de materiais, engenharia mecânica, você tem engenharia de projetos. Naval. Você tem engenharia naval. Você tem a parte legal, marco regulatório. A parte de direito ali, então. Exatamente. Direito internacional, direito ali de soberania dos países. Exato. Você tem relações internacionais, você tem a parte de ótica não linear, fotônica. Então, hoje não existe um direcionamento para isso, né? Ainda é um mercado bem fechado, fora das operadoras de cabo submarino propriamente ditos, né? O que existia eu até fui aluno dessa turma em 2018, da Optical Society, que ela formou, ela juntou as 70 pessoas que ela achava mais influente, né, no mercado de cabo e colocou todo mundo para estudar, para fazer uma primeira turma de cabo da escola de Summer School de cabo submarino, que foi em Jansu, na Finlândia. Então a gente ficou 10 dias fechado, num lugar remoto, falando só sobre cabo submarino. E daí essa escola ela durou 3 anos, ela não existe mais. Mas, ano passado, né, pensando nisso, qual é a dificuldade? Até pensando no que você falou. 95% do material é em inglês. E inglês ainda, infelizmente, é uma barreira. Por ser um mercado fechado, você não tem muita documentação além da documentação comercial. Pensando nisso, a gente conseguiu reunir as empresas de cabo submarino aqui do Brasil e a gente está pensando numa proposta, inclusive tem conversado com o NIC, de fazer a primeira escola de cabo submarino do Brasil. A ideia é fazer essa escola em novembro, vai ser num formato Summer School, como é um EGI, e abrir uma turma para 70 pessoas esteja relacionada com o mercado de cabo. A ideia vai ser currículo, como é o EGI também, né, para a gente trazer as pessoas. Mas isso é algo que a gente tem conversado, porque não existe. Então é a ideia, a partir daí, gerar documento, como esse Q&A, por exemplo, que a gente fez, para você gerar o interesse. Nesse ponto, as empresas de cabo submarino, elas entenderam que é algo bem legal, bem relevante, porque você não tem isso no Brasil. E deve estar faltando profissional na área. Muito. E tem muita gente boa interessada de várias áreas que querem atuar no mercado de cabo, né, na indústria de cabo. Se você hoje quer se especializar, você tem que ir embora. Um ponto até interessante você tocar nisso, hoje quem detém a tecnologia, a soberania tecnológica em cabo submarino? Estados Unidos, França, Japão e China. Tem uma parte triste dessa história, que o Brasil detinha essa tecnologia. O Brasil gerava soberania tecnológica nacional para cabo submarino, através da Padtech Submarine. O Júnior, que é o cabo do Google, ele é todo do Padtech Submarine. O que aconteceu foi que em 2019, a Padtech Submarine ela foi vendida para a IPG Photonics, que é uma empresa francesa-russa. E aí, todos os pesquisadores que você tinha, né, a turma que desenvolveu toda essa tecnologia, que basicamente era a turma da Unicamp, né, essa turma foi embora. Você perdeu isso, né? Então, até por isso, hoje, você atuar é aprender, você ser educado para o mercado de cabo está bem mais restrito, entendeu? Está bem mais difícil. E a ideia da escola é justamente tentar democratizar isso de alguma maneira. E vamos ver se sai essa escola então, né? Sim, A gente tem conversado bastante, né? A ideia é fazer esse primeiro modelo para ver se vai dar certo. Mas a escola, ela cumpre
uma agenda muito bacana, que você varre desde a parte de ótica, a parte de modelo de negócio, a geopolítica, né? Então você tem uma série de blocos ali que ajuda a pessoa que não conhece o mercado de cabo a entender como é que funciona o ecossistema de cabo submarino. Então a ideia da escola é essa. Bom, e aí quando lançar essa escola, a gente anuncia aqui no podcast. Sim. Então tá bom. Quer deixar algum último comentário? Eu agradeço vocês aqui pela oportunidade de poder falar. Existe muita gente boa no mercado de cabo submarino brasileiro, né, nas empresas de cabo brasileiras, né? Essa turma que está desbravando, fazendo o Norte Conectado também, de alguma maneira está lidando com o mercado. Só que ele realmente precisa evoluir para alguma coisa, né? De forma, hoje, até governamental, cabo ainda é algo muito ad hoc, né? Você não tem... Eu acho que... Isso é uma opinião minha, tá? Mas eu acho que a agência reguladora ela deveria ter um órgão especial somente para tratar isso, porque hoje é muito fragmentado, dificulta a compreensão, dificulta o entendimento. Cabo submarino ainda não é tratado como algo estratégico no Brasil. Vou te dar um dado assustador. Quando você teve Copa do Mundo e Olimpíadas, houve proteção da infraestrutura crítica, como data centers, estações de energia, mas não das estações de cabo submarino. Porque cabo simplesmente não está na Política Nacional de Defesa. Não está na PND. Por incrível que pareça. Não está dentro da PND, nem está no livro verde de segurança cibernética do governo brasileiro. Então, ou seja, 98% da comunicação do mundo é cabo, o dinheiro do Brasil é por cabo, né? Porque você não existe dinheiro papel, existe dinheiro, transação digital. É por cabo e a gente ainda, como brasileiro falando, a gente ainda não adequou isso a uma infraestrutura crítica, que na verdade é. Realmente está muito bom essa conversa, mas se a gente continuar aqui, a gente vai ter 2 episódios. Né? E não vai dar tempo da gente falar tudo. Queria agradecer por você ter vindo aí, por ter explicado tudo isso daí pra gente. E fica um convite aí, quem sabe a gente volte a falar sobre esse assunto. Se os ouvintes aí quiserem, mandem sugestões aí pra gente, pedindo pro Rogério Mariano voltar e a gente traz ele de volta. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar e a hospitalidade de todos vocês aí, poder falar no Camada 8. Obrigado. Obrigado, Rogério. Muito legal aí tudo que você falou. Teve coisas aí surpreendentes que a gente não sabia, né? A gente até se estendeu um pouquinho, porque realmente o assunto é muito bom. Muito obrigado, viu? E vamos para os nossos últimos avisos. Entre os dias 30 de maio e 2 de junho de 2023 vai acontecer a 13ª edição do Fórum da Internet no Brasil, o FIB 13, em Uberlândia, Minas Gerais. O FIB é o principal evento de governança da internet no Brasil, então não perca, esperamos por você lá. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro@nic.br ou agora você também pode mandar diretamente na caixa de perguntas logo abaixo da descrição do episódio, disponível somente no Spotify. E lembre de ativar o sininho e assim receber as notificações de novos episódios. Quero convidar a todos para que se inscrevam nas nossas outras redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Você pode nos encontrar no Twitter como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos o @NicBR. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Muito obrigado e até mais. Obrigado, pessoal, e até mais. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu .br.